Graça e paz, meus amados. Boa noite para você que está nos assistindo, está participando de mais um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós estamos com os nossos corações felizes de estarmos, mesmo à distância, mas estamos juntos, no mesmo propósito de cultuarmos ao nosso Deus, e que o amor dele esteja sobre a sua vida, esteja sobre a minha vida, que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com um cântico A Paz do Senhor. É o que todos nós queremos. É uma paz diferente, diferente do que o mundo dá. Então, vamos louvar. De Salmos 51, nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. Salmo 51, versículo 1 ao 4 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O salmista aqui, ele abre o coração e ele reconhece a fragilidade, né? Nós somos frágeis. Às vezes, na tentativa de fazer o certo, muitas vezes a gente erra, a gente cai. E a gente precisa reconhecer isso, nosso estado de pecaminosidade. Muitas vezes nós falhamos e nós precisamos da graça e do perdão do nosso Deus. Então, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos e, por alguns instantes, que você possa levar os seus pensamentos a Deus, confessando e abrindo o teu coração, dizendo a Ele realmente o que não foi legal, o que precisa ser melhorado. Deus, Ele pode nos transformar, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele pode fazer isso. Então, teremos alguns instantes de oração. E logo depois,
o Jefferson quebrará o silêncio com uma oração audível. Pai, nessa hora, nos colocamos diante da Tua presença, Deus, humildemente, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha derramar o Seu perdão e a Sua graça sobre nós, Pai. Porque nós queremos chegar até o Senhor para prestar a Ti os nossos louvores e a nossa adoração, Pai. Então venha nos perdoar, venha nos purificar. Venha tirar, Pai, lavar os nossos pecados, as nossas transgressões, aquilo que fizemos, Pai, que entristeceu o Seu coração, Pai. Nos perdoe, nos lave, nos deixe mais alvo do que a neve, Pai, porque nós queremos chegar até o Senhor para Te adorar e Te bendizer, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração humildemente como cheiro suave no Teu altar, Deus. E que a Tua igreja também possa Te adorar nos seus lares, possam se prostrar diante do Senhor, possam erguer as Tuas mãos e possam louvar ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração alegre na Tua presença, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos, Pai, de poder estar aqui para Te louvar e Te bendizer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tão fraco eu sou, mas só
palavra de Deus, que fica lá no livro de Salmos, também Salmos 48, de 1 a 3. Leia junto comigo. Salmo 48, de 1 a 3, diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Esse texto é maravilhoso, fala da grandeza do nosso Deus. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é benigno. Se a gente fosse parar aqui para tentar falar dos atributos de Deus, seriam muitos. Ele é maravilhoso, só Ele merece todo louvor. Coloque-se diante dEle nesse momento. Declare com a sua boca, com o seu coração, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Só Ele é santo. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos louvar.
Pai. O Senhor é santo, o Senhor é excelso. Louvado seja o teu nome, meu Deus. É isso. Amém. É tão bom quando a gente tem esse momento de intimidade, de louvor com o nosso Deus, e Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir, para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. E é muito bom quando a gente sente que Ele está pertinho, né? Ele está perto de nós, Ele está perto de você, você que está aí. Você, nosso visitante, convidado especial, irmãos, irmãs, Ele está perto de nós o tempo todo. Então é isso que nós vamos declarar nesse cântico, com bastante alegria, com bastante energia. Deus está perto de nós. Vamos louvar nosso Deus com as nossas palmas? Amém. Como é bom poder louvar ao nosso Deus, exaltar o nome do nosso Pai. Continuando nesse mesmo espírito de louvor e adoração, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo,
capítulo 13, versículos 21 e 22, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Como é bom poder descansar nessa palavra do nosso Deus, essa palavra que nos dá um alívio grande em saber que o nosso Deus, Ele é conosco em todo o tempo, assim como Ele foi com o povo de Israel no deserto durante 40 anos, não somente daqueles 40 anos, mas durante toda a história do seu povo, desde Adão até hoje, Ele é com cada um de nós. E esse Deus, Ele não nos abandona, e que você possa tomar posse dessa palavra. Neste momento eu convido você, abaixe a sua cabeça onde você está, interceder ao nosso Deus. Sabemos que nós temos passado por dias muito difíceis, dias de choro, dias de lamentações, mas o nosso Deus não está alheio a nada que está acontecendo. E neste momento nós mais uma vez podemos nos colocar, nos prostrar. Você pode se ajoelhar, você fique à vontade aí na sua casa para se prostrar diante do nosso Deus e colocar diante do altar dele alguns pedidos. Nós vamos estar orando pelos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, funcionários dos hospitais, prontos atendimentos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, empresários, profissionais liberais, desempregados, enfermos e muitos outros. Aqueles que vocês têm aí no seu coração, aqueles que vocês sabem que necessitam da oração, do clamor ao nosso Deus. Este é o momento de interceder. Se prostre diante do nosso Deus neste momento, feche os teus olhos e clame a Deus. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, Pai, porque nós sabemos que somente o Senhor tem poder para resolver, Pai, para mudar esse quadro ao qual nós nos encontramos nesses dias. Ó Deus, este é um ano muito difícil, em que muitas pessoas, ó Pai, infelizmente, perderam, Deus, a vida. Muitas famílias se encontram em luto, ó Deus. Muitas famílias, ó Deus, se encontram num momento difícil porque tem algum ente querido, ó Pai, que se encontra em enfermidade. Nós temos, ó Deus, amigos, ó Pai, que são profissionais da área da saúde, ó Pai, médicos, enfermeiros e tantos outros, empresários, ó Deus, os profissionais liberais, muita gente desempregada, ó Deus, muita gente enferma, Pai. E nós sabemos, ó Pai, que isso, infelizmente, ó Deus, é consequência, ó Pai, dessa doença que nos assola, ó Deus, que assola a humanidade. Ó Deus, mas independente, ó Deus, daquilo que nós olhamos e podemos, ó Deus, ver que é grande, ó Pai, essa doença, Deus, nós confiamos e cremos que o Senhor é infinitamente maior, Deus, do que tudo isso, ó Pai, que está acontecendo. E nós cremos no Senhor, cremos no Teu nome, Deus, cremos no Senhor, que é um Deus poderoso. Sabemos, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. E neste momento, ó Pai, nós colocamos diante do altar do Senhor todos esses pedidos. Ó Deus, em nome de Jesus, inclina os Teus ouvidos à oração do Teu povo, ó Pai. Usa da Tua misericórdia mais uma vez. Estenda a Tua mão, ó Pai, e faça o Teu querer e a Tua vontade. E acima de tudo, ó Deus, que os nossos corações, ó Deus, possam estar confiantes no Senhor. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em cada um de nós, possa nos consolar e nos confortar. E que nós possamos descansar no Senhor, Pai. E que, ó Deus, em algum momento nós nos encontrarmos, ó Deus, aflitos, que nós possamos lembrar que o Senhor é um Deus presente, ó Pai, nas nossas vidas em todos os momentos. E neste momento não é diferente, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, nesta palavra e tomamos posse dela, Deus. E que nós possamos descansar e confiar no Senhor, Pai. É assim que nós oramos, clamamos e louvamos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35, Atos dos Apóstolos, capítulo 32 a 35. Os irmãos podem acompanhar a leitura, texto que nos prepara para esse momento de consagração. E aqui o texto ele diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os seus valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aqui, meus irmãos, é a igreja nascente, igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela traz para a gente algumas marcas. E dentre as marcas que esta igreja primitiva, ela traz, é o amor. E aqui no texto, ele vai falar deste amor quando estes irmãos, eles se importam uns com os outros. Onde a necessidade de um era a necessidade de todos. Nós, como igreja, temos procurado viver com esta marca, a marca do amor. E a gente tem feito uma campanha que denominamos de A Caixa Está Vazia. Essa semana nós fomos até o Ceasa, compramos alguns legumes, uma quantidade de legumes, levamos para algumas igrejas aqui do nosso presbitério, para poder suprir as necessidades de algumas igrejas do nosso presbitério. Fazemos isso também com a nossa igreja. E não apenas isso, mas todas as ações da nossa igreja, o trabalho que a Junta Diaconal tem realizado na distribuição de cestas básicas e muito mais, a preocupação com os idosos, o carinho que nós temos tido com todos os idosos da igreja, a atenção devida. A igreja, ela vive diante dessa marca do amor. E não apenas a marca do amor, mas a igreja, ela vive também com esta marca da generosidade. Era uma igreja generosa, era uma igreja pronta a repartir o que tinha. E nós olhamos para a igreja primitiva. E ao olhar para a igreja primitiva, a gente busca essa grande inspiração, este grande exemplo e este grande modelo a seguir. E aí nós seguimos este modelo, esse modelo do amor, da generosidade, também da compaixão, de sentir a dor do próximo. E não apenas lamentar, não apenas dizer, puxa, que dó, que pena, mas a nossa igreja é uma igreja que ela se move em direção a essas pessoas. E aí os nossos projetos missionários, nós temos aí diversos campos missionários que são amparados espiritualmente e financeiramente pela nossa igreja. Como eu disse no domingo passado, nós estamos como quem sonha, lá na igreja de Brotas de Macaúbas, na Bahia, um campo missionário nascente da nossa igreja, iniciou em janeiro do ano passado, e nós já temos lá um grupo de irmãos fortalecidos pela graça e do poder de Deus. Nós temos a oportunidade já de comprar um terreno, e já temos recurso para a construção da primeira base missionária de Brotas de Macaúbas, e breve nós estaremos lá com uma caravana, porque essa pandemia, eu tenho certeza que em breve nós já será um assunto do passado, um assunto triste, uma lembrança triste, mas eu creio que a gente está aí chegando diante de medicações, vacinas, para poder combater essa doença, essa enfermidade que tem assolado a humanidade. Mas breve a gente vai poder fazer essa caravana para irmos lá em Brotas de Macaúbas, para poder inaugurar o templo, inaugurar a base missionária lá de Brotas de Macaúbas, aonde nós poderemos estar hospedados. Nós seremos hospedados na base de Brotas de Macaúbas. É muita bênção, meus irmãos. E tudo isso por conta destas marcas
do amor, da generosidade, da compaixão. Nós não temos realizado o culto presencial, mas eu louvo a Deus porque você tem sustentado a vida da nossa igreja. Você tem, através da nossa fidelidade, nosso trabalho tem continuado, temos dado continuidade. A gente tem a bênção de contar com o Ministério de Louvor da nossa igreja, temos a live do Jefinho e a sua equipe, né, que tem feito um trabalho assim sensacional na ministração do louvor e também para arrecadar fundos para esse trabalho que a igreja tem realizado. Tem sido um trabalho muito importante e nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos sustentado. E através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida, nós temos tido a oportunidade de suprir as necessidades dos nossos missionários que estão no campo, da nossa igreja e de irmãos que carecem e necessitam da nossa ajuda. E fazemos isso com amor, com generosidade e com compaixão. Vamos orar, consagrando a Deus a nossa vida, tudo que nós temos. E eu quero pedir a você que quando você fizer a sua transferência ou fizer o seu depósito, não faça de maneira mecânica. Aqui está a conta da nossa igreja, o PicPay. Você pode fazer a sua transferência, mas quando fizer, consagre ao Senhor, ore ao Senhor, consagrando tudo que você tem, tudo aquilo que Deus tem te dado. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é quem sustenta a tua obra. E o Senhor sustenta através da tua igreja. O Senhor levanta homens, ó Deus, mulheres, e dispõe o coração, ó Deus, a te servir com as suas posses, para poder, ó Deus, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome diante de uma ação de amor. Porque quando nós manifestamos o amor, nós estamos manifestando esta presença do Senhor no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja. Fortalece-nos, ó Deus, nesse tempo tão difícil. Aqueles que estão desempregados, ó Deus, que abram a porta, Senhor Deus, de maneira muito milagrosa, Pai. Que aqueles, ó Deus, que são empresários, estão passando a sua necessidade, Pai, honra a fé dos teus filhos, ó Deus. E dá-nos a graça, Pai, de atravessarmos este tempo, ó Deus, na tua presença e com a tua ajuda. Consagra, Senhor, as nossas vidas e tudo que nós temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre sua vida, sobre a sua família. Vamos recomeçar? Essa é a nossa série de mensagens aqui do mês de julho e eu convido você a acompanhar a leitura que farei na Palavra do Senhor Deus no livro de Êxodo, capítulo 4, versículos de 1 a 17, que nos diz assim a Palavra de Deus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor:
Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, louvamos ao Senhor pela maravilhosa graça de termos as Escrituras Sagradas em mãos, para podermos estudar, crendo que o Senhor fala conosco através dela. A ação do Teu Espírito Santo, Deus, agindo através das Escrituras. E o que nós te pedimos, Deus, é humildade para entender a Tua palavra. Dá-nos um coração igual ao Teu. Nos ajude, Deus, a interpretar a Tua palavra da maneira como o Senhor quer. Ilumina o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo haja nesse momento tão importante de aplicação da Tua palavra aos nossos corações. É a oração que te fazemos, totalmente na dependência do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto aqui nos mostra algumas realidades e nós vamos conversar a partir dele sobre o nosso tema, vamos recomeçar. O fato é que todos nós sabemos que temos dons, temos talentos dados pelo próprio Deus para que venhamos a exercer dentro da esfera aqui do reino de Deus, da esfera de competências que o próprio Deus atribui a cada um de nós com esses dons e talentos. Também sabemos que temos um chamado específico do próprio Deus para as nossas vidas, para trabalharmos dentro do reino. É claro que todos nós temos essa missão, esse chamado de Deus de pregar o Evangelho. Mas diante dessas verdades, o que muito tem acontecido, o que muito acontece é que, mesmo entendendo o chamado de Deus, mesmo entendendo que Ele dotou cada um de nós com dons e talentos, o que muito tem acontecido é que nós temos relutado com isso. Muitas vezes nos falta aquela vontade de nos submetermos à vontade do Senhor Deus para as nossas vidas. E a história nos conta, por exemplo, que o grande reformador escocês, John Knox, fugiu a princípio do seu chamado. E eu sei que foi exatamente isso que aconteceu comigo também, quando eu era mais jovem. E a Bíblia nos traz várias outras passagens contendo esses mesmos relatos. Por exemplo, o profeta Jeremias, ele chegou a dizer o seguinte: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque passo de uma criança. Palavras do profeta Jeremias, e assim lemos também aqui na história do chamado de Deus para Moisés. Quando a gente analisa todo o contexto aqui, percebemos que desde o capítulo 3, Moisés vem oferecendo ali algumas desculpas, algumas objeções diante do chamado de Deus para a vida dele, um chamado de tirar, de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E aí, tanto na história secular, quanto na história bíblica, quanto nas Escrituras, nós percebemos que o chamado de Deus chega a pessoas que estão conscientes de suas fraquezas. Talvez por conta do medo, talvez por conta de alguma insegurança, mas essa passagem aqui que nós lemos, nós vamos refletir um pouquinho acerca dela, nós vamos aprender um pouquinho aqui a como determinar e moldar a nossa vida, não pela nossa avaliação daquilo que nós recebemos de Deus como sendo os nossos dons, como sendo as nossas qualificações para executarmos o trabalho do Senhor. Não, nós vamos olhar para quem o Senhor é, para aquilo que Ele faz em nós e para aquilo que Ele pode fazer através de nós.
Meus queridos, é aqui que eu te convido a recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar com a perspectiva correta, com a perspectiva de que Deus é o personagem principal de toda a história, o personagem principal da minha história e da sua história. E dentro de todo esse contexto bíblico que nós lemos, nós veremos que Deus sempre trouxe uma resposta diante daquelas resistências que Moisés apresentou. Tudo isso para se mostrar um Deus que é perfeitamente suficiente para todos os desafios que podemos enfrentar na nossa vida. Por isso, esse desafio que nós temos de recomeçar dia após dia, a cada instante nas nossas vidas, nós precisamos recomeçar confiando na suficiência perfeita de Deus para os desafios do nosso dia a dia. E, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês a respeito da suficiência de Deus em nossa pequenez. Como eu havia falado anteriormente, desde o capítulo 3, já nos é apresentada essa história de Deus chamando Moisés para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Moisés vai apresentando algumas objeções. Olha comigo, capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas percebam também a resposta do Senhor Deus no versículo 12. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aqui, meus queridos, Deus está deixando claro que o foco não é Moisés. O foco não é Moisés, o foco é o próprio Deus. Moisés estava começando aqui a fazer a pergunta errada. Ele estava olhando apenas para a vida dele, simplesmente para si mesmo, sentindo a sua pequenez, sua fraqueza, sua inaptidão diante dessa grande tarefa que Deus o havia comissionado. É claro que acredito que todos nós nos sentiríamos assim se Deus nos chamasse para essa obra também. Porque se tivermos humildade nas nossas vidas, nos nossos corações, também vamos perceber que somos pequenos, que somos fracos, que somos falhos, que somos muitas vezes impotentes. Somos sim. Tudo isso por causa do pecado nas nossas vidas. Mas o que Deus faz com Moisés aqui também nos convida a pensar da mesma maneira, é que ao invés de olharmos para quem somos, precisamos olhar para aquele que está conosco. É por isso que Deus diz a Moisés: eu serei contigo. Eu serei contigo. E esse mesmo Deus que disse isso para Moisés é o Deus que diz para nós hoje: eu serei contigo. Deus é por nós, meus queridos, e as Escrituras nos afirmam isso, e se Deus está conosco, nós estamos prontos para realizar tudo aquilo no qual Ele nos chamou a realizar, nos chamou a fazer. Por isso, vamos recomeçar? Vamos recomeçar, meus queridos. Faça uma avaliação da sua vida. Perceba alguns sinais que têm acontecido na sua vida, ao redor de você. Pode ser que Deus tenha te chamado para o ministério pastoral, não sei, pode ser que Deus tenha te chamado para isso. Mas pode ser também que Deus está te chamando para que você sirva em alguma ocasião, em alguma situação específica lá no seu local de trabalho, talvez dentro da sua casa, no meio da sua família, no seu bairro, na sua vizinhança, enfim. Deus está te colocando nos locais onde você tem ido diariamente, onde você tem estado, exatamente para você ser um agente abençoador. Nós precisamos fazer essa avaliação nas nossas vidas, talvez até mesmo um trabalho específico na igreja, no qual você se sinta tão pequeno, tão incapaz e diga: isso aqui não é para mim não. Mas Deus está te chamando, Deus já te confiou dons e talentos, e basta cada um de nós agora perceber essa realidade e entender esse fato. Eu preciso recomeçar então, recomeçar fazendo a pergunta certa, não perguntando quem somos, mas perguntando quem está comigo. Porque se Deus nos chamou, nós temos essa confiança de que Ele é o Deus da graça, o Deus de glória, o Deus de poder. E se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós vamos perceber que, embora pequenos, embora fracos, embora muitas vezes impotentes diante de tantas situações, Ele nos capacita, nos torna aptos para o serviço no seu reino. Porque lembre-se, Deus não é fraco, Deus não é pequeno. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é suficiente. Por isso que o trabalho na obra do Senhor Deus não diz respeito às nossas qualificações. Vamos recomeçar, não olhando para as nossas vidas, mas olhando para quem está conosco, amém? E em segundo lugar, eu convido você a ver comigo a suficiência de Deus para o conteúdo da nossa mensagem. Olha comigo, versículo 13 do capítulo 3. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi?
E aqui nós podemos perceber, meus queridos, que depois de Deus ter comunicado a Moisés que estava presente na vida dele para realizar aquela grande tarefa de tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, percebam que Moisés ainda continua questionando, mas Deus, o que eu vou dizer para aquele povo quando eles me perguntarem quem é o Senhor? O que eu vou dizer para eles? Qual é o seu nome? E essa é uma pergunta que o Senhor Deus tem prazer em responder a Moisés, ele se deleita nisso, porque Deus quer realmente que Moisés reconheça, que o povo reconheça a sua suficiência, a sua glória, a sua graça, para que Moisés exatamente seja esse instrumento de bênção na vida de todo o povo, de salvação, de redenção para aquelas pessoas. E assim Deus diz a Moisés no capítulo 14 do versículo 3, do versículo 14 do capítulo 3, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Olha que maravilha, meus queridos. Deus se colocando aqui a Moisés como sendo eu sou o que sou. Ou seja, ele é autossuficiente, ele não precisa de mais nada, ele não precisa de ninguém, Deus se basta. É um Deus majestoso, um Deus soberano, um Deus infalível. E é exatamente isso que Deus quer que o seu povo saiba. Que o seu povo tenha um conhecimento de quem ele é, e não simplesmente daquilo que ele pode fazer e iria fazer na vida daquele povo. Deus quer que o seu povo tenha um reconhecimento a partir de quem ele é, porque Deus é suficiente na nossa pequenez, em meio à nossa pequenez para o serviço, mas ele também é suficiente para o conteúdo da mensagem que estamos levando, da mensagem aqui que Moisés levaria ao povo. Deus é suficiente para isso também. Por isso, vamos recomeçar. Vamos recomeçar, meus queridos, olhando para as nossas vidas e percebendo se de fato o conteúdo de tudo aquilo que temos falado, o conteúdo de nossas vidas, será que tem sido realmente o próprio Deus? Eu acredito que você já compartilhou por várias vezes o seu testemunho de vida. Aquele dia glorioso em que entendeu o chamado de Cristo Jesus para a sua vida. Entendeu que de fato você recebeu a salvação de graça e que aquilo mudou para sempre a sua vida, mas nós precisamos nos lembrar de que esse testemunho que nós damos acerca de tudo aquilo que Deus fez por nós, não é o testemunho simplesmente da nossa vida, mas é um testemunho acerca daquilo que Deus é, daquilo que Ele representa para nós, daquilo que Ele fez nas nossas vidas através de Jesus, em nos resgatar do lamaçal do pecado, nos transportar para o reino de luz, para o reino do Senhor Jesus. Porque, como dissemos antes, Ele é o personagem principal de toda a história. E nós precisamos enxergar essa realidade nas nossas vidas, apontando sempre, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa vida, de que Deus é o nosso bem maior, de que Ele é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos, que a vida não faz sentido sem Ele, e que o mundo precisa entender isso também. O mundo não consegue, não pode viver sem a graça de Deus, não pode viver sem Deus. Por isso vamos recomeçar fazendo da nossa vida um testemunho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, fazendo com que tudo em nós aponte para Ele. Não vamos temer diante do chamado de Deus para as nossas vidas, porque o conteúdo da mensagem é o próprio Deus. Ele é o conteúdo da nossa vida por inteiro e Ele é perfeitamente suficiente para isso tudo. Porque em terceiro lugar, nós podemos perceber a suficiência de Deus para a credibilidade da nossa mensagem. Se Deus é o conteúdo da mensagem que pregamos, esse mesmo conteúdo ele tem credibilidade. Nós podemos ver isso no versículo 1 do capítulo 4 agora, o capítulo que nós lemos lá no início, que diz o seguinte: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. As palavras de Moisés soam como, por exemplo, Senhor, eles não vão me dar ouvidos, eles não vão me ouvir, o Senhor não apareceu para você, eles vão duvidar de mim, eles não vão dar ouvidos à minha palavra. Essa foi outra desculpa apresentada por Moisés aqui diante do chamado de Deus para a vida dele. Deus já havia se mostrado suficiente diante da sua pequenez. Deus já havia se mostrado suficiente como sendo ali o conteúdo daquela mensagem. E Deus agora está se mostrando como sendo suficientemente crível. Deus está mostrando a sua credibilidade para esse conteúdo da mensagem. Só que Moisés arruma algumas desculpas. Moisés está preocupado com a sua própria credibilidade. Ele não está atento à credibilidade de Deus. Moisés praticamente chega para o Senhor e diz o seguinte: Deus, o Senhor sabe que eu já tentei livrar o seu povo uma vez, até matei um egípcio por conta disso,
E aí quando eu fui separar a briga de 2 israelitas, eles ainda jogaram na minha cara: você vai fazer com a gente o mesmo que fez com o egípcio? Não vai dar certo, Senhor. Os israelitas não vão me escutar. Os egípcios estão me caçando até agora. Isso não vai dar certo. Mais uma desculpa que Moisés apresenta aqui ao Senhor Deus, mas em resposta, Deus concede a Moisés 3 milagres, que nós lemos aqui dos versículos 2 ao versículo 9. O primeiro milagre como sendo aquele que o bastão, o bordão de Moisés ali se torna uma serpente. E aí o Senhor Deus pede a Moisés que pegue aquela serpente pela cauda. Moisés ainda estava fugindo daquela serpente, mas a ordem do Senhor é que pegasse a serpente pela cauda. E olha que interessante, eu acredito que você poderia também ficar com medo dessa situação, mas Moisés atendeu a ordem do Senhor, de pegar a serpente, a cobra, pela cauda. E olha que interessante, normalmente quando alguém pega uma serpente, uma cobra, pega próximo à região da cabeça, para que a cobra não se vire ali e morda a pessoa. Mas Deus pede a Moisés para pegar aquela cobra pela cauda, mostrando, sabe o que, meus queridos? Aquilo fez significado para Moisés, no seguinte sentido, de que a cobra era um símbolo do poder, o símbolo do grande poder de Faraó, o rei do Egito, de todas as terras do Egito. E aquele símbolo estava também na coroa de Faraó. E a mensagem que Moisés entendeu naquele momento, naquele instante, era que de fato Deus era muito maior do que todo o poder de Faraó, de todo o poder de Faraó ali no reino do Egito. E assim Moisés realizaria esse mesmo feito diante do povo de Israel, para demonstrar esse grande poder de Deus. Moisés não precisaria ter medo de Faraó, o povo não precisaria ter medo de Faraó. Mais uma vez, Deus demonstra sua credibilidade quanto à mensagem que Moisés transmitiria. O segundo milagre aqui nós podemos ver é que quando Moisés coloca a mão no peito ali por dentro da sua roupa, por ordem do Senhor Deus, e ele retira, a sua mão está cheia de lepra, sua pele está contaminada com a lepra. A gente sabe que a lepra é uma doença aí de pele contagiosa e que naqueles tempos bíblicos existiam vários tipos de lepra. E a melhor forma de se conter aquela doença era colocar a pessoa em isolamento, colocar a pessoa em quarentena. Só que percebam que o Senhor Deus diz a Moisés: coloca de novo a sua mão dentro do peito, por dentro da sua roupa aí, e agora tira. E quando Moisés tira, a sua mão está sarada, a sua mão está limpa novamente. Ou seja, Moisés está diante desse Deus maravilhoso, que traz a cura para todo e qualquer tipo de doença, para todo e qualquer tipo de problema. Moisés está diante daquele Deus que tem o poder de ferir e de curar. O Deus que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E o terceiro milagre que Deus realiza aqui para Moisés é exatamente por conta do povo não acreditar nem no primeiro e no segundo milagre. Deus diz para Moisés assim: pega então as águas do rio Nilo. Pega essas águas, joga na terra e elas vão se transformar em sangue. E aqui a gente precisa entender que os egípcios naquele tempo adoravam o rio Nilo como se fossem um deus. Porque o rio Nilo, as águas do rio Nilo faziam com que toda a terra do Egito fosse fértil. Trazia riquezas ali para a terra do Egito. Os povos ao redor não tinham essa mesma fertilidade em suas terras como os egípcios. O rio Nilo simbolizava um Deus para cada um daqueles egípcios. E aqui o Senhor Deus está reduzindo o rio Nilo a nada. Está tirando a total fertilidade ali do rio Nilo para as terras do Egito, mostrando mais uma vez o seu poder, mostrando o seu senhorio sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que existe. E Moisés e nem o povo de Israel precisariam ter medo de enfrentar o faraó. Mais uma vez, Deus mostra a sua credibilidade dentro dessa mensagem que Moisés levaria ao povo, na proclamação da mensagem. Mais uma vez, Deus mostra que a credibilidade não está em Moisés, mas está nele mesmo, no próprio Deus. Nós vimos que Deus não deseja ser reconhecido simplesmente pelo que Ele faz, pelo que Ele pode fazer, mas exatamente por aquilo que Ele é. E aqui nessa passagem, Deus está atestando mais uma vez a sua própria palavra de uma maneira sobrenatural. A gente sabe que por todas as Escrituras, por toda a palavra de Deus, quando olhamos para tantos eventos milagrosos aqui contidos na Bíblia, nós podemos perceber que foram eventos significativos dentro do projeto de Deus para a salvação da humanidade. E aí, por exemplo, milagres como tantos no livro de Êxodo, a chegada do povo de Israel em Canaã, milagres como no tempo dos profetas Eliseu, Elias, milagres como nos tempos de Daniel, tudo isso para mostrar o projeto redentor de Deus para o seu povo. E isso nós podemos ver também com a vinda de Cristo Jesus.
com o anúncio dos seus apóstolos lá no livro de Atos, exatamente para mostrar novamente que a figura principal é a do próprio Deus em Cristo Jesus na redenção do seu povo. Esses milagres eram praticamente a maneira, a forma como Deus estava utilizando para dizer o seguinte: olha, a minha palavra é verdadeira, creiam nela, a minha palavra é suficiente, a minha palavra é verdadeira. E a maior autenticação que nós temos acerca da palavra de Deus, de que podemos crer nela, é o fato de Cristo Jesus ter ressuscitado dos mortos. O próprio Jesus afirma isso uma vez em um debate ali com fariseus, onde eles perguntam: mas vem cá, você não pode realizar um outro sinal não, para que a gente venha crer no Senhor como sendo o Messias, o enviado de Deus? E aí Jesus responde àqueles fariseus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40, dizendo o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui está explícito para cada um de nós que Jesus, sim, afirma que ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitaria ao terceiro dia, e essa foi a grande prova, a grande evidência final de que a palavra de Deus é verdadeira e que nós podemos crer na palavra do Senhor Deus. Por isso eu te convido a recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar, nós precisamos de um novo começo, não só por causa dessa pandemia que nós temos enfrentado, porque nós não podemos pegar simplesmente essa situação e esperar um novo começo simplesmente a partir do momento em que Deus acabar com essa pandemia ou fizer um jeito ali de arrumar uma cura. Não, nós não podemos crer no nosso Senhor Deus simplesmente por aquilo que Ele faz ou pode fazer, mas crer no nosso Senhor Deus a partir de quem Ele é, esse Deus maravilhoso. Nós podemos perceber essa realidade por todas as Escrituras, e mais uma vez Ele se apresenta como esse Deus grandioso para Moisés e futuramente para o seu povo, e nós reconhecemos isso hoje. Vamos crer no conteúdo dessa mensagem, como nós falamos, que o conteúdo é o próprio Deus, e tudo aquilo que Ele realizou, nós podemos confirmar através da sua palavra, que Ele é crível. Existe uma credibilidade nas palavras do Senhor Deus, porque o próprio Deus é suficientemente crível. Nós podemos perceber e podemos recomeçar exatamente porque Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. E em quarto lugar, nós podemos ver a suficiência de Deus em nossa disposição no servir, no trabalho do Senhor. Veja comigo o versículo 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns estudiosos bíblicos apontam aqui o fato de que Moisés era gago. Outros estudiosos bíblicos apontam aqui que Moisés deveria ter uma certa timidez em falar em público, mas eu quero dizer para você que não importa a forma de se interpretar essa passagem. O que nós precisamos prestar atenção aqui é nessa realidade que Moisés apresenta uma outra desculpa, de que de fato ele teria certa dificuldade ali por reconhecer, como nós vimos antes, a sua pequenez. E mais uma vez ele argumenta isso, que ele é incompetente para aquele trabalho, que ele não tem aquilo que precisa, não tem aquilo que é necessário para realizar a obra que o Senhor o chamou. Só que Deus o responde dizendo o seguinte, nos versículos 11 e 12. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E mais uma vez nós percebemos aqui, mais uma vez, Moisés simplesmente olhando para si mesmo, olhando na direção errada. Só que Deus é misericordioso, Deus continua trabalhando na vida de Moisés para que ele levante a cabeça, para que ele desvie o olhar de si mesmo e possa olhar para o Senhor Deus, para a suficiência de Deus no trabalho que ele vai realizar na vida de Moisés e através da vida de Moisés. Por isso eu te convido mais uma vez, vamos recomeçar, meus queridos, entendendo que o olhar não deve estar fixo em nós mesmos. Mais uma vez, nosso olhar deve estar fixo no Senhor Deus. Quantas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho simplesmente por não acreditarmos, saber as palavras certas a se usar, ou talvez não confiarmos na nossa própria capacidade. Não, deixa isso para o pastor, para o professor de escola dominical, para alguém mais capaz que eu, porque eu não consigo fazer isso. Eu não tenho o domínio desse assunto. Quantas vezes nós usamos isso como desculpa? Mas o chamado aqui nessa noite, meus queridos, para a gente recomeçar, inclui o ato de nos dispormos,
de sermos obedientes ao chamado de Deus para as nossas vidas, porque todos nós somos chamados. Nós vimos isso no início da nossa mensagem. Nós recebemos dons, recebemos talentos de Deus, nós recebemos um chamado em alguma área específica da nossa vida, mas todos temos um chamado de comunicar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Todos nós temos um chamado de nos relacionarmos com o Deus das Escrituras, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos um chamado, sim, de amar a palavra de Deus, de meditar nela dia e noite, exatamente porque é através dela que nós recebemos um conhecimento vindo de Deus para nós. Precisamos colocar em prática esses ensinamentos da palavra de Deus. Mas tudo isso com foco não em nós mesmos, mas no próprio Deus, porque é Ele quem transforma o nosso coração dia após dia quando meditamos em Sua palavra. Nós não interpretamos a palavra de Deus por causa da nossa competência, do nosso poder aqui de interpretação, não. Mas é o próprio Espírito Santo do Senhor falando a cada um de nós através da Sua santa palavra. E é esse mesmo Espírito Santo que, quando nós compartilhamos o Evangelho, é capaz de mudar corações, de mudar vidas, de transformar pessoas, de promover o arrependimento, de fazer com que pessoas nasçam de novo. Ou seja, Deus usa aqueles que se dispõem. Por isso vamos recomeçar, vamos nos dispor, vamos obedecer ao chamado de Deus para as nossas vidas, que seja um recomeço diário nas nossas vidas, com toda a disposição, com toda a obediência à palavra de Deus. Basta a gente lembrar do profeta Jonas. O profeta Jonas fugiu em certo momento ali do chamado de Deus para a vida dele, mas quando ele se dispôs, a partir do momento em que Jonas se dispôs a servir ao Senhor, a colocar em prática o chamado de ir lá e pregar em Nínive, Deus promoveu um arrependimento coletivo naquela cidade. Os ninivitas se arrependeram. A Bíblia mostra essa história para a gente, e mais uma vez mostrando essa realidade de que Deus usa aqueles que se dispõem, porque é Deus quem realiza toda a obra. Talvez você se pergunte, mas espera aí, se Deus realiza toda a obra, então por que Ele me chama a pregar o Evangelho? E a primeira resposta a isso é a obediência. Simples. Se Deus nos chama, precisamos ser obedientes. Mas em segundo lugar, nós podemos entender que quando Deus nos chama, isso passa a ser um privilégio muito grande para cada um de nós, participar de tudo aquilo que Deus tem realizado no mundo. Ele quer usar a minha vida e a sua vida para que possamos pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, porque já vimos que Deus é o nosso bem mais precioso, Ele é o conteúdo da nossa mensagem. Ele é o Deus grande, muito maior que a nossa pequenez. E a mensagem dele tem total credibilidade. E o que ele nos convida mais uma vez aqui ao recomeçarmos é enxergarmos essa necessidade que temos de nos dispor, de sermos obedientes ao seu chamado. Talvez, não sei se encaixa aqui uma ilustração para a gente entender essa realidade do privilégio que é ser chamado por Jesus para participar daquilo que Ele tem feito no mundo. Talvez nós possamos usar um exemplo aqui como se de repente você fosse chamado para trabalhar na equipe ali que está buscando uma vacina para o coronavírus. Pense comigo, talvez você use algumas desculpas. Eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, enfim, eu sou um faxineiro só. Vai ter lugar para você também. Vai ter um espaço para você trabalhar ali. E pense comigo, se a vacina é encontrada, é descoberta, você fez parte daquela equipe e você vai ser tão reconhecido e tão premiado quanto todas aquelas pessoas que participaram daquela equipe. Assim acontece com todos aqueles que se dispõem e obedecem ao chamado de Cristo Jesus. Foi exatamente isso que o próprio Jesus apresentou, por exemplo, nas parábolas das minas, na parábola dos talentos. Nós percebemos que Jesus, ao contar essas parábolas, disse, olha, um senhor deixou certos talentos, certas minas, alguns trabalhadores, e o fato é que quando ele voltou, aqueles que trabalharam, que fizeram com que lucrassem aqueles talentos, aquelas minas, foram reconhecidos, foram premiados, recompensados pelo Senhor. Mas aqueles que não trabalharam, nem os talentos, nem as minas, eles foram afastados da presença do Senhor. Afastados para um local onde haveria choro e ranger de dentes. A palavra de Deus deixa claro, o próprio Jesus mostrando essa realidade de que existiriam pessoas que usariam desculpas, como por exemplo esses homens, aquele que enterrou o seu talento disse, não, eu tenho medo do meu Senhor, ele é um homem mau. A mesma desculpa usou aquele homem que embrulhou a mina, enfim. Essas desculpas, meus queridos, muitas vezes pessoas usam realmente porque nunca conheceram de fato o seu Senhor. Porque aqueles que conhecem, que têm um relacionamento com o Senhor Deus, sabem que o Senhor Deus não é mau. Muito pelo contrário,
O nosso Deus é bom, o nosso Deus é gracioso, e é Ele quem nos chama para esse relacionamento que nós podemos ter com Ele através de Cristo Jesus. Por isso, vamos recomeçar. Vamos recomeçar com disposição, vamos recomeçar com obediência e com intimidade com o Senhor Deus. E em quinto e último lugar, nós podemos ver a suficiência de Deus em nosso compromisso como igreja. Veja comigo, capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Percebam a última desculpa que Moisés dá aqui. Ele já está implorando a Deus: Deus, eu não, manda outro. Mas Deus responde dizendo o seguinte: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Percebam que Deus fica irado com Moisés diante de tantas desculpas, mas ainda assim ele continua se mostrando um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que agora inclui Arão na equipe, um Deus que mostra a Moisés mais uma vez que ele não estava sozinho. Talvez vocês perguntem: mas peraí, a gente não está falando da suficiência de Deus? Deus não bastava? Moisés precisava de mais alguém? O fato é que esse mesmo Deus, que é sim suficiente, é o Deus criador de todas as coisas, o nosso Criador. E como o nosso Criador, Ele nos criou como seres, como pessoas relacionais. Nós devemos sim nos relacionar com Deus porque nós precisamos de Deus. Mas nós também nos relacionamos uns com os outros porque nós precisamos uns dos outros. Não é à toa que os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E graças a Deus, nós temos hoje uma equipe, nós temos a igreja do Senhor Jesus, nós temos irmãos e irmãs, nós temos uma família na fé. E quantas foram as vezes que, se a gente for pensar, nós mantivemos o foco, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Mantivemos esse foco exatamente porque fomos abençoados por irmãos e irmãs na nossa comunidade, pessoas que estiveram ao nosso lado. Ou quantas outras vezes nós fomos agentes abençoadores na vida de tantas outras pessoas. Lembre-se desses momentos. Lembre-se desses momentos e mais uma vez eu te convido, vamos recomeçar. Vamos recomeçar nos lembrando que fazemos parte de um povo. Fazemos parte da igreja de Cristo Jesus, o povo do Senhor Deus, sua noiva, corpo de Cristo Jesus, e nós temos esse compromisso de caminhar juntos, lado a lado, porque nós fomos unidos uns com os outros, através do sangue de Cristo Jesus, que também nos une a Deus o Pai. Paulo descreveu essa parceria, ele reconheceu isso, quando disse o seguinte para a igreja de Filipos: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Percebam que Paulo reconheceu e louvou a Deus pela cooperação que ele tinha de toda a igreja de Filipos, ao compartilhar, ao pregar, ao cooperar na pregação do Evangelho. E nós precisamos reconhecer da mesma maneira, meus queridos, que Deus, na sua suficiência, Ele colocou a sua igreja à nossa disposição. E devemos entender que fazer parte dela é ser abençoado. E é também sermos usados por Deus para sermos agentes abençoadores na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso próximo. Precisamos de Deus, sim, mas também precisamos uns dos outros. E concluindo aqui a nossa reflexão, a suficiência de Deus diante de tudo aquilo que nós vimos até agora, nos prova de fato que nós não precisamos de desculpa nenhuma, não precisamos dar desculpa alguma ao atendermos o chamado do Senhor Deus para as nossas vidas. Não temos desculpa para não ir adiante e realizarmos a obra a qual Ele nos tem chamado. Não existem desculpas, meus queridos. Nós precisamos sim pregar o Evangelho, utilizar os nossos dons e talentos, participando daquilo que Ele está fazendo no mundo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Foi o que o próprio Senhor disse ao apóstolo Paulo, e ele respondeu o seguinte: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, vamos recomeçar. Vamos recomeçar não dando mais desculpas, mas reconhecendo que Deus está conosco, mesmo que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, porque Ele é o grande eu sou. Ele está presente nas nossas vidas, não existem falhas que Ele não possa suprir em cada um de nós.
A graça dele está sobre nós. Não há medo que possamos enfrentar, no qual ele não possa vencer e nos fazer passar por esse medo. Ele nos presenteou ainda com a sua igreja. Podemos enxergar essa realidade, que existe credibilidade na sua palavra, de que ele nos deu a sua igreja para que estejamos juntos nessa caminhada. Vamos recomeçar, tirando o foco de nós mesmos. Vamos recomeçar olhando firmemente para o nosso Deus. Vamos recomeçar confiando na suficiência de Deus em meio aos desafios que nós temos a cada dia. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que bênção a gente poder ouvir a palavra de Deus e adorar ao Senhor com toda alegria, ainda não presencialmente. O Conselho da Igreja esteve reunido essa semana com lideranças da igreja, diversos segmentos, ministérios, conversando a respeito do retorno das nossas atividades presenciais. Temos conversado, irmãos, e temos tido toda a cautela, todo o cuidado, para começar na hora certa. Eu sei que muitas igrejas já começaram, muitas igrejas já retomaram as suas atividades, mas nós estamos procurando ter um consenso com a liderança da igreja, para nós começarmos na hora certa, sem colocar nenhum irmão em risco. Isso tudo por amor a cada um de vocês. Que Deus assim nos agracie uma semana ricamente abençoada. Que Deus abençoe os seus propósitos, os seus desejos, os seus sonhos, para que sejam realizados no Senhor. E que você, ao longo dessa semana, procure ligar para algum irmão da nossa igreja, sabe? Que Deus colocar no teu coração para orar com esses irmãos. Liga para ele, mantenha este relacionamento a despeito aí do distanciamento social, presencial, mas nós podemos estar unidos, né, através das redes sociais, mas também através do telefone. É bom ouvir a voz. O WhatsApp é uma bênção? É uma bênção, mas eu gosto de ouvir a voz. Então, se você puder fazer isso, vai ser uma bênção muito grande para a comunhão da nossa igreja. Eu quero desafiar você, ainda dá tempo de você tirar foto,
certo? E postar no grupo de WhatsApp. É só você tirar uma foto aí da onde você está assistindo, coloca no grupo do WhatsApp, que no próximo domingo, né, na edição do culto, a sua foto vai sair lá, juntamente com a sua família, com quem está assistindo o culto. Que Deus te abençoe e te dê uma semana rica e poderosamente, né, agraciada por Ele. Vamos orar e vamos receber a bênção apostólica. Ó Deus, estamos iniciando mais uma semana e queremos iniciar essa semana com o Senhor, na Tua presença, diante dos desafios que temos, ó Deus, ao longo de toda a nossa jornada. Não sabemos o que temos para esta semana, mas sabemos quem sabe. E o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, entregamos diante do Senhor e descansamos no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repousa, ó Deus, sobre cada família aqui representada, cada uma que está assistindo, ó Deus, e participando deste culto, e sobre todos os teus filhos e filhas, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Os adolescentes agora têm um encontro marcado, e também os jovens, um encontro marcado no Zoom. Então, adolescentes e jovens, agora um encontro marcado. Que Deus abençoe, uma boa semana. Casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Senhor, um lugar de harmonia, faça do meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, faça do meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te